Oi pessoal, sejam bem-vindos à primeira videoaula de Cálculo 2 e nessa videoaula nós vamos ver o que mais separa Cálculo 1 de Cálculo 2. Tecnicamente, os dois são bem parecidos, a gente vai ver quase a mesma coisa, só que com um diferencial, que são as funções de várias variáveis independentes. Como assim? Até então, a gente viu o quê? Vamos supor a gente tem uma função f de x, que é o quê? X ao quadrado mais 5x mais 6, e essa é a função aqui, ó. Ou senão, a gente também pode escrever assim, né? Isso é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6, aí ó, não mudou nada, né? Só que ao invés de chamar de f de x, eu chamo de y. Ou senão, se eu quiser, eu também posso chamar de y de x, vai dar sempre a mesma coisa. Vai ser sempre uma função aqui e tem o quê? Uma variável independente. Como assim uma variável independente? Eu posso colocar qualquer valor nela, contanto que esteja dentro do domínio, e a gente vai ter um valor de y, ou seja, y é a variável dependente. Por quê? Porque ela depende do valor que a gente jogar no x. Qual que é o valor de x? Pode ser qualquer número que está dentro do domínio, ou seja, ele pode ser o que ele quiser, ele é independente. E y, o que é o y? O y, ele é dependente. Por quê? Porque ele depende do valor que x vai ser. Por exemplo, se x for 1 aqui, a gente tem o quê? 1 mais 5 mais 6, a gente tem 12. Então, se x vale 1, y vale 12. Aí, ó, y depende do valor de x, por isso que y é uma variável dependente. Só que, até então, tudo que a gente já viu. Se a gente quisesse derivar isso aqui, o que eu vou lá e faço? O que eu faço? Eu vou lá, multiplico pelo d sobre dx, multiplico aqui a função e vou ter aqui a derivada, né? Tranquilo, até então o que a gente já viu. Mas se, ao invés de uma variável independente, tivesse mais de uma variável independente, fosse algo parecido com isso daqui, ó. f de x, y, z. Olha aqui, ó. Eu não tenho uma variável só. Eu tenho 3 variáveis. Como que vai ser a função disso aqui, ó? Vai ser, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aí, ó. Eu tenho uma função que é o quê? 3 variáveis independentes. 3 variáveis que pode ser qualquer valor dos números reais. Aí como que vai ficar essa função daqui? Essa função já vai ficar um pouquinho mais complexa, só que o que muda dessa função para essa função daqui? Que ao invés de ter uma variável independente, tem 3 variáveis independentes. Tem 3 variáveis que pode ter o valor que ela quiser. Então vamos fazer uma função simplesinha aqui, ó. Vamos fazer a função aqui, ó, g de x, y, que vai ser o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado. Ou senão, eu posso escrever isso daqui de outra forma, que é o quê? Z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá vendo? Eu posso escrever dessa forma ou dessa forma daqui. O mesmo conceito disso daqui, ó. Eu posso escrever dessa forma ou dessa forma daqui, ó. A diferença aqui é o quê? Aqui eu tô falando qual que é a minha variável dependente. X e y, eu posso colocar qualquer valor para elas e, dependendo do valor que eu colocar, eu vou ter o valor de z. É isso que muda. Ou seja, duas variáveis independentes e uma variável dependente. Só que, pensa aqui comigo, ó. Eu estou escolhendo um valor aleatório para x e um valor aleatório para y, né? Eu estou escolhendo qualquer valor para qualquer um dos dois. Só que o que também tem x e y. Você concorda que um ponto no plano cartesiano, ele tem x e y? Ele tem a coordenada x e a coordenada y, né? Então, tecnicamente, quando eu escolho o valor para x e o valor para y, eu nada mais estou fazendo do que escolhendo um ponto no plano cartesiano. Ou seja, escolhendo o valor para x e y, na prática, estou escolhendo um ponto. Igual aqui, ó. Então, eu vou lá e falo, g de 1, 2. O que é g de 1, 2? Eu vou substituir x por 1 e y por 2. Aí, ó. Isso vai dar no quê? 1 mais 4, 5. Então, meu z vale 5. Mas o que eu fiz aqui? Quando eu escolhi x igual a 1 e y igual a 2, eu fiz o quê? Eu nada mais fiz do que escolher o ponto 1, 2. Mas por que eu estou falando escolher ponto? Por que eu estou usando esse termo? Porque pensa aqui comigo. Numa função de uma única variável, a gente tem o quê? Z é igual, por exemplo, 5x mais 7. Aí, ó, uma função assim. Como que vai ficar isso aqui no gráfico? Vai ficar algo mais ou menos assim, não é? Algo indo aqui para cima, assim, ó. Vai ficar algo mais ou menos desse sentido. Mas percebe aqui comigo, ó. Ele é o quê? Eu tenho x e tenho z. Mesmo z sendo uma variável dependente, ela também é uma variável. Ela tem aqui, ó, tem o eixo x e tem o eixo y, tá vendo? Ou seja, onde que eu quero chegar com isso? Quando tenho uma variável independente, dá em um gráfico 2D. Fica no gráfico 2D, olha. Mas se eu tenho duas variáveis independentes, aí eu vou ter o quê? Você concorda comigo que eu vou ter que ter 3 dimensões? Porque aqui, ó, se eu for esboçar o gráfico dessa função daqui, eu vou precisar do quê? Uma dimensão para o x, um eixo para o x, né? Outra dimensão para o y, um eixo para o y. E é isso, dá em um gráfico 2D, né? Ou seja, uma variável independente dá em um gráfico 2D. Duas variáveis independentes tem que dar em um gráfico 3D. Por quê? Porque tem que ser um eixo para o x, uma dimensão para o x,
um eixo para o y, uma dimensão para o y, e um eixo para o z, uma dimensão para o z. Ou seja, tem que dar num gráfico 3D, algo mais ou menos assim, ó, em que o eixo é para o x, outro eixo é para o y, e já o terceiro eixo é para o z. Ou seja, nada mais é do que um plano cartesiano, só que em 3D. Ou seja, aqui, ó, você concorda que aqui nesse espaço daqui, os pontos vão ter 3 coordenadas? Por exemplo, o ponto 1, 2 e 3. Supondo que esse eixo daqui, ó, ele seja o eixo x, esse daqui seja o y, e esse daqui, ó, seja o z, o que eu vou ter? X igual a 1. Então vai ser mais ou menos aqui assim, ó. Y igual a 2. Então vai ser mais ou menos aqui assim, ó. E z igual a 3. Então vai ser mais ou menos aqui assim, ó. Agora eu preciso juntar eles. Ou seja, x igual a 1, y igual a 2. Ele vai estar mais ou menos nesse rumo daqui. E z igual a 3. Então, agora a gente vai ter que subir 3 unidades aqui para cima, ó. Então ele vai dar mais ou menos nesse lugar aqui, ó. Aqui que está o nosso ponto. Por que ele está aqui, ó? Uma unidade para a direita, 2 unidades aqui para frente, ó. E 3 unidades para cima. O nosso ponto vai estar mais ou menos nesse lugar aqui do espaço. Ou seja, ele vai estar agora em espaço tridimensional. Não é mais um espaço 2D, que nem era o plano cartesiano que a gente estava acostumado a mexer. Ou seja, isso daqui, ó, ele vai dar um gráfico 3D. Tem como eu esboçar isso aqui? Tem como esboçar usando alguns programas aqui, ó. Eu posso usar, por exemplo, o GeoGebra. Igual aqui, ó, fazendo essa função daqui, no GeoGebra, a gente vai ter a seguinte função. Abrindo o GeoGebra aqui, ó, 3D. Provavelmente o seu GeoGebra, assim que você abrir, ele vai estar no 2D aqui, ó. Você só tem que vir aqui, ó, e mudar para calculadora 3D. Aí ele já vai estar pronto para esboçar gráficos em 3D. Então como a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó. Z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E vai dar um gráfico em 3D, ó. Aqui no caso ele não tá mostrando tudo, porque o programa não suporta. Só que aqui, ó, eu posso ir tirando o zoom para ir vendo como que vai ficando. Aí, ó, dá um gráfico 2D isso aqui. Eu posso ir brincando, posso fazer o que eu quiser aqui, ó. Se eu quiser, eu posso colocar x ao quadrado mais y normal. Aí já vai dar outro gráfico aqui pra mim. Eu posso ir fazendo o que eu quiser aqui. Ou se eu quiser, eu também posso escrever da outra forma lá. G de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que vai dar a mesma coisa. No caso aqui ele só mudou a cor, né? Mas então, pensa aqui comigo, ó. Um gráfico com uma variável independente, ele é 2D. Um gráfico com duas variáveis independentes, ele é 3D. E um gráfico com 3 variáveis independentes, você concorda comigo que ele tem que ser em 4D? Então quer dizer que esse gráfico não existe? Não, de forma alguma. Esse gráfico existe, só que a gente não consegue ver ele. Por quê? Porque a gente não consegue esboçar e nem visualizar nada em 4D. Só que ele existe. Da mesma forma, eu posso fazer um gráfico em 5D. X, Y, Z e W, por exemplo. Isso daqui, ó, uma função nesse estilo daqui, ó. Ele vai dar o quê? Um gráfico em 5D. Só que no caso, eu não consigo ver, não consigo esboçar e não consigo fazer nada com isso. Só que o gráfico disso aqui existe. Só porque a gente não consegue ver, não quer dizer que ele não existe. Então, esse foi o começo. Esse foi a base de função de várias variáveis. E dá pra gente fazer muita coisa com isso aqui. E é essa a nossa base de cálculo 2. Cálculo 2 vai girar principalmente em torno de funções com duas variáveis. Então, essa foi a videoaula. Espero que tenha dado para entender tudo. E antes de sair, dá pra gente também fazer algumas equações aqui. Se a gente quiser, a gente pode fazer x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual ao raio de uma esfera. A gente vai ter uma esfera. Olha que legal. Então, é isso. Até a próxima.